Fala aí, galera. Ó, vamos dar sequência no estudo do movimento uniforme, tá bom? Conforme eu falei no vídeo anterior, nós vamos agora estudar sobre gráficos. Você vai ficar sinistro em gráficos, tá bom? E se você caiu de paraquedas e não entendeu o porquê da continuidade, ó, clica aí no cardzinho aí em cima aqui, ó, clica aqui no cardzinho aqui em cima, que aí você vai voltar para o início dessa sequência de vídeos que eu tô fazendo, para você ficar, ó, sinistro em física também, beleza? Então vamos lá, galera, vamos entender agora tudo sobre gráficos. Se liga aí. Pessoal, olha só, muita gente começa a estudar gráficos, mas ele esquece de sair do básico. Vocês já devem ter percebido que eu sempre começo lá do princípio, de tudo, né? Lá do princípiozinho. Então o que acontece? Primeira coisa para estudar gráfico, você precisa entender o que é um gráfico. Que droga, que diabo que é isso de um gráfico, velho? Cara, gráfico nada mais é do que uma representação. Poderia vir na questão, numa questão de física ou de matemática, por exemplo, um texto explicando tudo o que você precisa. Tudo aquilo que você precisa, né? Mas nós podemos representar por um gráfico. Então, respondendo aqui nossas perguntas, né, para você que já está acostumado aí com o nosso quadrinho, olha só, nós temos um quadrinho, vamos respondendo as perguntas. Eu sugiro, inclusive, que você pegue um caderninho e vá anotando isso, que aí, ó, memoriza. Então, o que é gráfico, gente? Gráfico nada mais é do que uma representação. Representação, tá bom? É uma representação. E a gente utiliza na representação aquele plano lá, o plano cartesiano, que nós temos as ordenadas e as abscissas. Vocês aprenderam isso lá na matemática, tá bom? Então eu tenho um eixo, né, que eu desenho por essa setinha aqui na horizontal e um eixo na vertical, tá bom? E aí para que eu uso isso? Para representar dois valores. Na matemática você aprendeu que o x é na horizontal e o y é na vertical. Só que na física a gente utiliza outras siglas. Eu já falei isso em um vídeo anterior de conceitos básicos, né? A física, ela utiliza as siglas para facilitar a sua vida, velho, né? Por exemplo, quando você vê lá um gráfico com V e com T, que sigla que pode ser essa V aí? Velocidade, cara, velocidade. Então, assim, essas siglas que nós temos na física é justamente para facilitar, tá bom? Então, quando você tem um gráfico lá, por exemplo, que eu tenho o T aqui e o V aqui, tá bom? E eu tenho um ponto, vamos supor um ponto, eu tenho um ponto aqui igual a 3 e um ponto aqui igual a 5. Marquei o ponto aqui, ó. Ou seja, esse ponto é 3 e 5. O que isso quer dizer? Cara, na física eu preciso da unidade de medida. Então, peraí, suponhamos que nesse gráfico aqui V estivesse em metros por segundo. Você já entendeu, já aprendeu o que é metros por segundo. E o tempo aqui em segundos. O que este ponto quer dizer? Este ponto quer dizer que no instante de 3 segundos, este corpo, por exemplo, tem 5 metros por segundo. É isso que esse gráfico quis dizer. Só isso, tá bom? Então, é muito simples a interpretação gráfica. Você vai conseguir entender tudo, tá? E aí, quais são os gráficos que existem na cinemática, cara? Os gráficos que existem na cinemática, os principais, são aquelas 3 grandezas que nós medimos nos movimentos uniformes, né? Nos movimentos, vamos dizer assim. Então, quais são elas? São aquelas 3, ó. Marquei ali as 3 e vamos anotar. É a posição, a velocidade e a aceleração. São esses 3 gráficos que você vai estudar, que é comum cair na física. E aí, olha só, todos eles, tá? É muito comum, pode cobrar diferente, mas é muito comum você observar esses gráficos em função do tempo. Então vai ser S por T, V por T e A por T. Ou seja, você vai ver no eixo da vertical aqui, ó, o S, o V ou o A. É isso que vai acontecer,
Tá bom? Então, quando a gente fala gráfico S por T, é posição por tempo, V por T, velocidade por tempo e A por T, aceleração por tempo. Muito simples, tá? E aí, ó, eu vou botar ali alguns exemplos. Esse é o primeiro contato nosso com gráficos nos movimentos. Então, vamos lá. Eu coloquei um gráfico embaixo do outro. Ou seja, eu tenho exemplo 1 e eu tenho aqui, eu vou colocar aqui, ó, exemplo 2. Então, aqui eu tenho um movimento e aqui eu tenho outro movimento, tá bom? Vou até escrever aqui embaixo para você não errar, ó. Aqui eu tenho tudo isso aqui, ó, é movimento 1 e aqui é um movimento 2. Movimento 2, tá bom? Então, vamos lá. Um exemplo de um movimento. Vamos supor que você ande e aumente a sua posição. Nós já falamos como que foi isso. Você andou, saiu andando, sua posição foi aumentando. Então, olha só como que pode ser esse gráfico. Olha só, posição aumentando. Observe que no começo do gráfico aqui, ó, ele tinha um valor menor para a posição. E no final do gráfico, uma posição maior, ou seja, a posição aumentou. Então, eu posso representar, ó, vou representar aqui da cor verdinha aqui, ó, um tempo inicial e um tempo final. Por consequência, eu tenho uma posição inicial e uma posição final. Neste caso, a posição final é maior do que a posição inicial. Por que, Hugo? Porque o gráfico aqui, ó, no eixo vertical aqui, daqui a pouquinho a gente vai dar os nomes para isso, mas ela aumenta com o tempo para esse gráfico. Para que isso aconteça fisicamente, a velocidade tem que ser o quê? Positiva. Positiva. Observem que eu fiz uma linha reta, ou seja, é o mesmo valor sempre, a velocidade não mudou. Por que a velocidade não mudou? Porque nós estamos estudando o movimento uniforme. E o movimento uniforme é a mesma velocidade o tempo todo. Nós já falamos sobre isso. Então, olha só. Vou descer aqui agora, ó, e marcar o TO e o T. Observem que a velocidade permaneceu constante. Entretanto, a posição aumentou. Então, o meu deslocamento foi positivo e a variação da minha velocidade foi zero, porque ela não mudou. E a aceleração? Gente, tem aceleração no movimento uniforme? Não, não tem. Então, esse gráfico aqui, ó, é sempre zero. Sempre zero. Esse outro exemplo, olha esse outro exemplo aqui, ó. A posição diminuiu. A posição diminuiu. Gente, para a posição diminuir, esse corpo estava voltando, né? É o que a gente chamou lá atrás de movimento retrógrado. Esse aqui nós chamamos de progressivo, esse daqui de retrógrado. Progressivo, a posição aumenta. Retrógrado, a posição diminui. Para ele ser retrógrado, a velocidade tem que ser o quê? Negativa. Ó, vou até apagar esse eixo aqui para esse gráfico ficar bem bonitinho aqui para vocês. Ó. Vou subir ele aqui um pouquinho. T. E vou desenhar ele aqui embaixo, ó. Por que aqui embaixo, Hugo? Porque essa velocidade é negativa, ela é menor do que o zero. Esse eixo aqui representa o zero da velocidade, tá bom? E a aceleração do mesmo jeito, ó, zero, zero. Então, o que isso implica, gente? Olha só, esses três gráficos são do mesmo movimento, é a mesma coisa acontecendo, ó, esses três gráficos são do mesmo movimento. Neste caso, a posição aumentou, a velocidade positiva. Neste caso, a posição diminuiu, a velocidade negativa. E aí, só para lembrar, esse aqui nós chamamos de progressivo e esse aqui nós chamamos de retrógrado. Né? Foi essa classificação que a gente fez, tá bom? Então, gente, essa aqui é a parte introdutória de gráficos, para você ter uma noção. E aí, no próximo vídeo, eu já vou falar um pouco mais detalhado sobre esses gráficos aí, beleza? Então, ó, um grande abraço para todo mundo, até o próximo vídeo. Por favor, clica aí, inscreva no canal que você vai receber as notificações, ó, show de bola sobre física. Valeu? Falou, galera, um abração, fica com Deus, até a próxima.